Sabe uma frase que me dá agonia? É todo mundo sabe que. Todo mundo sabe que a geração Z é muito mais ligada em saúde. Todo mundo sabe que ninguém mais assiste televisão. Todo mundo sabe que a inteligência artificial vai roubar os nossos empregos. Será que a gente sabe mesmo? Ou será que a gente está só acostumado a ficar repetindo grandes verdades absolutas, ora apocalípticas, ora extremamente otimistas? Tem toda uma indústria dedicada a mapear o próximo, e eu estou dentro dela. É o próximo comportamento, o próximo core, a próxima tendência, a próxima estética, o próximo sonho e, principalmente, o próximo medo. Eu confesso que eu me considero uma baita de uma sortuda, tá? De ser paga para entender um assunto e falar para onde ele está indo. Mas talvez, porque eu estou tão dentro desse universo, eu me pego um pouco cansada. Eu estou cansada de ser chamada de futurista. E eu vou explicar por quê. Para mim, tudo começou um pouco na pandemia, tá? Acho que, assim, a pandemia bagunçou a cabeça de absolutamente todo mundo, eu sei. Mas imagina o que fez com a cabeça de quem ganha vida tentando prever o que vem pela frente. Foi um golpe baixo. Foi como se, sei lá, tivessem pegado a nossa bússola, arrancado ela e jogado a gente no mar. Ou melhor, foi como se tivessem falado que a nossa bússola não adianta para nada. E desde então a sensação é meio que a gente não conseguiu subir para pegar ar, né? A gente está meio que só nadando em crise. Crise econômica, política, social, existencial, uma atrás da outra. Tem várias pesquisas que mostram que a nossa ansiedade em relação à economia, educação, segurança só aumenta ano a ano. E nesse clima tão ansioso, a gente não consegue muito imaginar um amanhã muito otimista, né? O medo acaba tomando conta. O que era para ser um sonho de futuro, acabou se tornando um pesadelo. O futuro parece um pouco uma má notícia, e eu acho que é por isso que a gente tenta desvendar ele o tempo todo. Mas e se essa pressa por ver o próximo tivesse tornado um dos nossos maiores atrasos? Bom, o meu trabalho é literalmente observar o tempo e o mundo em que vivemos e tentar tirar conclusões para onde a gente está indo. E eu tenho reparado que nos últimos anos a gente tem fetichizado um pouco o futuro, sabe? Até a Amy Webb, que é uma futurista do SXSW, foi parar no Fantástico no domingo, que para mim é, sei lá, o mais próximo de até minha mãe tá sabendo quem é. Eu acho que essa chegou no mainstream, né? Eu acho que a gente está glamourizando um pouco o que é isso de prever e antecipar e anunciar. Aliás, eu acho que essa é a parte mais sedutora de todas. Quem anuncia primeiro o futuro? E sempre com um título bem sensacionalista, né? Quem tiver o título mais chamativo ganha a sua atenção. Tem sempre um guru, um relatório, um grande evento internacional ou uma big tech vendendo esse futuro como se ele fosse uma profecia. Tem sempre um nome novo para tudo. E em tempos onde qualquer trend de TikTok ganha um status de tendência, a gente mal consegue entender, reagir e já surgiu uma coisa nova. Isso cansa. Vocês devem estar sentindo isso também. Essa fadiga de futuro. Esse cansaço de ter que ficar entendendo, planejando, prevendo, reagindo a tudo o tempo todo. Talvez a gente precise pausar, sabe? Criar alguns espaços de contemplação. A gente consome o futuro como se ele viesse pronto. E esquece que ele é feito a partir das nossas ações agora, né? O Krenak, o filósofo, ele propõe a ideia de um futuro ancestral. Um futuro que não mora no inédito, mas que pulsa nas histórias que repetimos, nos ciclos que insistem em voltar e nos saberes que já estavam aqui. Para o Krenak, imaginar o futuro é também escutar o que veio antes. É entender que ele pode ser um eco daquilo que a gente já sabe, mas a gente resolveu silenciar porque a gente está muito viciado em novidade. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo trata como muita novidade, a nova tendência de nostalgia, a geração Z andar por aí com aqueles fones de ouvido com fio, sabe? E uma cybershot no pescoço, tirando fotos. Mas será que isso é tão diferente dos millennials, nos anos 2000, comprando vitrolas e discos de vinil do Caetano?
Eu lembro do meu pai indignado que eu tinha pagado tão caro num Ray-Ban aviador, igualzinho que ele tinha nos anos 70. Aparentemente, eu acho que o objeto vintage de desejo da vez é o Nike Air Jordan. Me corrijam se eu estiver errado. Mas será que tem algo realmente novo nisso? Ou será que a gente está só rebatizando o passado? Eu acho que a gente adora dar nomes novos para comportamentos antigos. E já repararam que essa novidade, o novo, ele vem sempre um pouco disfarçado de colapso? É sempre uma disrupção. Morte de um comportamento, fim de uma era, nascimento de um novo mercado. A gente tem uma pressa, né, assim, em condenar esse presente que a gente vive. A gente, sei lá, já matou a televisão, por exemplo, algumas vezes. A gente está sempre matando alguma coisa. Desde os anos 50, que a gente está... Mal surgiu a televisão, a gente já está matando. Eu estudo muito esse mercado. E nas minhas previsões, assim, quando a gente estava estudando, sempre surgiam algumas previsões meio apocalípticas, falando que a partir de agora, todo mundo só vai assistir o conteúdo pelo celular. Mas foi meio que o YouTube que saiu do celular e foi parar na TV de incontáveis polegadas no meio da sala. Ela continua lá, firme e forte, grandona. Só talvez tenha mudado um pouco quem está falando com a gente. Nisso de ficar tentando achar uma novidade em tudo, a gente perde um pouco o critério. A gente não consegue entender o que é de fato um movimento de verdade e o que é só um momento. Tem um termo para definir uma abordagem no meu trabalho, que eu adoro, que é mergulho profundo, deep dive, em inglês. E é mergulhando profundamente num assunto que a gente entende que essas profundezas elas não são lineares, tem várias correntezas puxando de um lado para o outro. Recentemente, a gente fez uma pesquisa sobre moderação de álcool no Brasil. Porque estava rolando todo mundo sabe o quê? A geração Z está bebendo menos, mas faltavam alguns dados nacionais para a gente entender e a gente fez esse mergulho. A gente falou com 2.000 pessoas para entender quais eram os motivos para isso estar acontecendo, se isso de fato estava acontecendo, se sim, isso está acontecendo. A tese mais rápida, quando a gente falava sobre os jovens, era: é porque os jovens são muito mais ligados na saúde. Mas será que isso também não é um pouco o nosso fetiche pelo novo? De, sei lá, de tentar jogar na próxima geração que vem por aí a esperança da mudança que a gente não está conseguindo bancar agora? Sim, os jovens se importam com a própria saúde, é óbvio. Mas o conceito de saúde para eles é um pouquinho abstrato. Eles não sentem assim, sabe, os efeitos do álcool no curto prazo, que nem outras gerações. A ressaca deles não parece uma dengue de 2 dias. Eles treinam no dia seguinte e a dieta não é muito afetada. E os danos a longo prazo, eles pensam no longo prazo. A gente falou com esses 2.000 jovens e a gente entendeu que o que pegava para eles mesmo não era o corpo, era a consciência. Era a ressaca moral. Era o medo de dar trabalho, de fazer algo que não queria, de perder o controle. Aliás, 30% deles falaram que eles estavam bebendo menos para ter mais autocontrole. Em tempos onde tudo é filmado e transmitido via stories o tempo todo, o medo de exposição é uma constante para essa geração. Então, vocês entendem que isso é um movimento um pouquinho familiar? É o jovem tendo absoluto medo de ser constrangido. Não é exatamente o fim de um mercado, nascimento de uma nova consciência, ou talvez um lifestyle, morte de alguma coisa. Nisso de ficar tentando achar o novo, tem sempre alguém decretando a morte de alguma coisa, o fim de alguma coisa. A TV, a CLT, a monogamia. Mas a única coisa que a gente está enterrando de fato nesse processo é a nossa saúde mental e a nossa habilidade de lidar com a nossa complexidade, com a complexidade dos problemas. Porque é complexo. Porque quanto mais a gente sabe o tamanho da ignorância, do buraco profundo, das coisas que a gente não sabe. Calma. Tem muitas teorias da psicologia do conhecimento que falam sobre isso. Que quanto mais você investiga um assunto, mais você descobre a sua ignorância sobre tudo que está ao redor dele. Quanto mais você aumenta o que você sabe que sabe, mais você aumenta o que você sabe que não sabe.
Então, quanto mais a gente tenta se preparar, mais a gente se sente despreparado para o futuro. E, além disso, não tem o futuro, assim como não tem só uma realidade. A gente trata o futuro como se fosse uma estrada que tem um horizonte lá no fim, mas ele é muito mais parecido com um mergulho no mar profundo. Tem muitas correntezas e forças puxando. Antigamente, a gente olhava 30, 50 anos e a gente conseguia ver uma certa linearidade, previsibilidade, mas a correnteza acelerou. E ela é curva, ela não é reta. Quando a gente vai tentar pegar, o mundo já mudou de direção. E, além disso, a água está tão turva que a gente não consegue enxergar um palmo adiante. Aliás, está até meio difícil de ficar com o olho aberto debaixo d'água, né? Sartre dizia que quando a gente olha para a nossa consciência, tudo que a gente encontra é futuro. Que até os nossos gestos mais simples só fazem sentido porque a gente já imagina o que vai acontecer depois. Que a gente só age porque a gente espera que algo aconteça. Então não tem futuro, né? O agora já é o futuro. Por isso que eu prefiro ir contra fluxo e, ao invés de ser futurista, eu prefiro ser agorista. Prefiro abaixar esse binóculo e tentar fazer alguma coisa com o que está acontecendo ao meu redor. Aliás, eu acho que é por isso que o presente incomoda tanto, porque ele é o único tempo que, de fato, pede para você fazer alguma coisa agora. Eu sei que existe um abismo enorme entre o que a gente pensa num amanhã ideal e o que a gente está enxergando por aí. E quando a gente não consegue enxergar, a gente não consegue imaginar, sonhar. E talvez seja isso que a gente precise resgatar. Nossa capacidade de sonhar mesmo, sabe? Nas tradições indígenas, sonhar não é escapismo, é um treino, é uma prática, é um exercício. Porque é o único jeito da gente imaginar possibilidades onde tudo parece travado. Porque sonhar também é ação. É planejar com coragem, não com medo. Porque esse medo, ele não está só fazendo a gente tentar prever o amanhã. Ele também está um pouco fazendo com que a gente ignore os problemas que já chegaram. Talvez o que a gente está chamando de futuro seja só o presente que a gente não está querendo prestar atenção. Obrigada.